Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med, de médico.br, e eu vou discutir com vocês um acontecido hoje acerca de um post falando de açúcar, o tanto que faz mal, emagrecimento, que eu opinei de manhã cedo e gerou um monte de comentário, alguns agradáveis, outros nem tanto, vários concordando, outros discordando sobre a questão, tá? Então deixa eu explicar para vocês. Eu acordei, fiz um post de manhã, tranquilo, um post não, um stories, e aí eu estava checando os poucos perfis que eu sigo e um jornal, né, ou melhor, um perfil jornalístico que eu sigo, postou o seguinte, Maíra Card, parece que foi alguma coisa assim, ou Mayra Card, gerou polêmica com seu post sobre açúcar. Aí, como eu já tinha ouvido falar que essa pessoa parece que era muito famosa, que eu sinceramente não conhecia, não seguia, não sigo, tá? Teria gerado uma polêmica com o tema de saúde, e eu fui lá conferir no perfil dela. E aí vi o último post dela aqui e resolvi ler, tá bom? Porque eu não conheço o perfil. 10 conselhos que eu queria ter recebido quando mudei meu estilo de vida 12 anos atrás. Aí como se faz uma coisa, se faz todas, pessoas que não terminam de ler o livro, não terminam de ver um curso, de ler um post, etc. Eu concordei porque geralmente as pessoas criam modus operandi para a vida. E como elas lidam com uma questão, geralmente é como lidam com várias na sua vida, né? Aí colocou que não existe o dia do lixo para quem está em processo de emagrecimento, né? Que o dia do lixo só é possível ser feito se você já tiver chegado no seu objetivo. Antes disso, você nunca chegará naturalmente. Eu concordo, como eu digo nos meus cursos de emagrecimento e palestras sobre o tema, porque como os adipócitos, que são as células de gordura, são especializados em armazenar gordura, armazenar triglicerídeos, que vem principalmente dos carboidratos, então pode ser que num dia de lixo você acumule boa quantidade dos triglicerídeos que você perdeu, tá? Depois daquele dia de lixo. Então, não adianta ficar chateado ou chateada com isso, porque é realidade, tá bom? Então, o dia de lixo não é para todo mundo, uma vez que os adipócitos, eles podem ficar de 6 meses a 2 anos ainda viáveis, mesmo sem receber combustíveis. Então, quando você emagrece nos primeiros meses, você não emagreceu de verdade, você murchou os adipócitos, né? Eles continuam vivos e com potencial de armazenar gordura. Então, se você fica fazendo dias do lixo, de lixo, você acaba acumulando novamente vários dos triglicerídeos que você perdeu, tá? Aí ela coloca, terceira dica, você pode se matar de malhar, mas se comer errado, de nada adianta, nem na estética, nem na saúde. O pior é que é verdade, só o exercício, comendo errado ou dormindo mal, eu acrescento mais esse hábito, muitas vezes faz com que você não tenha resultados. Então, esse negócio de fecha a boca e malha mais pode funcionar no começo, mas para algumas pessoas, né? Você só fechar a boca e não comer melhor, sabota seus resultados. É claro que a maioria das pessoas que falam em fechar a boca e malhar mais querem dizer com fechar a boca comer melhor, tá? Mas isso é uma coisa que está implícita, não é uma realidade absoluta pelas palavras que você lê, né? Aí ele escreveu que remédio para emagrecer é a maior farsa que existe, vão te adoecer e após emagrecer bastante usando eles, ao final você engordará tudo de novo e terá perdido anos de saúde. Eu concordo parcialmente com isso, porque existem remédios de emagrecer que tomados por pessoas que melhorem seus hábitos de vida, não é a maioria de quem procura remédio para emagrecer, infelizmente, tá? Quando você só toma um remédio de emagrecer para emagrecer, você não está fazendo o processo de emagrecimento de forma que o corpo reconheça que aquilo está acontecendo de forma natural, de forma fisiológica. Então, os hábitos de vida não mudados, quando você largar o remédio, deve voltar tudo de novo, porque os fatores que levaram ao emagrecimento, ao engorda, continuam lá, tá? Então, remédios até funcionam muitas vezes, mas não são para todo mundo. O básico para emagrecimento é melhorar os hábitos de vida.
E isso a maioria das pessoas, infelizmente, não faz, tá? Quinto, o emagrecimento é a consequência da sua saúde, tá? Aí ela coloca, tive câncer de tireoide, somente por isso mudei minha alimentação, detalhe, eu tô curada. O emagrecimento realmente saudável é consequência da pessoa viver com mais saúde, isso é fato, tá? Agora, o emagrecimento que a maioria das pessoas busca por aí, infelizmente, é mais baseado em remédios, em tratamentos. Então, quando o remédio, o tratamento foi embora, geralmente o peso volta, naturalmente, porque a causa continua lá. Aí ela botou, a célula do câncer se alimenta do açúcar. Infelizmente, a maior parte das células de câncer, das células cancerígenas tumorais, usam açúcar como combustível primário. Isso é verdade, tá? A gente só não pode confundir açúcar com só o que seja doce, já que açúcar é utilizado pelos profissionais de saúde, por nós profissionais de saúde, como sinônimo para carboidrato. Então todo carboidrato é açúcar, mas nem todo carboidrato é doce, tá? Massa, pão, bolo, biscoito, arroz, batata, milho, tudo isso é recheado de carboidrato, trigo, mas não é necessariamente doce, tá bom? Comida orgânica não emagrece, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É parcialmente verdade, tá? Mas tem gente que acha que só de comer orgânico vai emagrecer. Você pode comer muita cenoura, beterraba, abóbora, milho, arroz, tudo orgânico. Tudo isso é cheio de carboidrato, tá? Então, pode ser até orgânico, mas ainda tem muito carboidrato e o excesso de carboidrato engorda. Naturalmente, você vai transformar em triglicerídeos e vai armazenar, tá? 8. Vão te criticar muito por estar fazendo alimentação saudável, mas nunca te criticarão por tomar refrigerante e cerveja, mesmo sabendo que faz mal. Sabe por quê? Porque eles queriam ter sua força de vontade e determinação, mas não tem e se irrita o fracassado. Isso é bem verdade, tá, gente? Eu e minha esposa, quando a gente mudou para uma dieta mais saudável, a gente teve crítica até de amigo. Nossa, mas você não come mais nada com glúten? Nossa, você não come mais nada com leite? Nossa, você não come mais esse tanto de carboidrato? Isso parece que irrita muitas pessoas, não é uma minoria, muitas pessoas. Porque, em parte, não digo todas, gostariam de ter a mesma decisão e a mesma força de vontade que você. Isso é fato, tá? Aí ela botou, sem lactose não significa nada, o leite faz mal por um todo e não apenas a lactose. Isto está certo, tá? Você vai lá no icaro.med.br/leite, tá? E você vai ver que o leite faz mal pela lactose, que é o açúcar do leite, mas também pela beta-lactoglobulina, pela caseína, pela produção de muco aumentada, por ser inflamatório essencialmente e por ter uma digestibilidade ruim. Então, eu sei que isso agride algumas pessoas que gostam do leitinho, mas é só a verdade, gente. O ser humano adulto, ele não tem um conjunto enzimático adequado para poder digerir o leite e derivados, tá bom? Aí, por fim, ela termina. Quando você falar, escutar ou ler verdade sobre o açúcar, vão dizer que é mentira. Verdade. A indústria gera muito dinheiro e ninguém quer que você saiba a verdade. Assim como antigamente achavam que o cigarro fazia bem à saúde e hoje sabemos que ele mata. Logo saberemos a verdade sobre o açúcar. E ela colocou, esse post vai irritar muitos por aqui, vão criticar o que leram porque não querem sair da zona de conforto e se sentem melhor ao acreditar que tudo isso é mentira. A grande questão é se você realmente não acredita porque te incomoda tanto. Pense nisso. Esse fechamento dela realmente tem muitas verdades incômodas, tá? O açúcar, ele realmente faz muito mal em excesso, tá? Ou bem sintético, bem isolado, só o açúcar, só o excesso de carboidrato, sem outros nutrientes que geralmente vêm na natureza para digestão em quantidades adequadas. Isso não sou eu quem está dizendo, nem essa Mayra Card aqui, tá? Isso quem está dizendo são os últimos estudos de 10 anos para cá, que o ser humano, ele consome hoje em dia mais de, acho que se eu não me engano, mais de 100 vezes a quantidade de açúcar que consumia há um século atrás. E isso é uma sobrecarga para o organismo, dá problema, tá? E realmente, olha, há 60 anos atrás, médico era pago para fumar uma marca específica e dizer que fazia bem. Esse é o cigarro que o médico fuma e tudo. E na época acreditava-se que fazia bem até para os pulmões. Então, gente, vocês têm que tomar cuidado com o que a indústria vende para nós, tá? É claro que você comer açúcar de vez em quando, até numa quantidade maior,
ou os atletas que consomem uma quantidade maior de açúcar no dia a dia, sabe? Ou quem usa muito a parte mental junto a uma dieta, a bons hábitos de vida, junto a fibras na dieta e tudo, é bem diferente do excesso de açúcar por uma pessoa que não tem bons hábitos de vida. Mas a gente não deveria se irritar tanto de ouvir verdades, tá bom? E eu devo dizer para vocês o seguinte, eu não tenho blogueiro fit de estimação, tá bom? Eu já fiz, quem conhece meu trabalho sabe que eu já fiz vários vídeos e posts alertando que influencer, blogueiro fit e companhia, na maioria das vezes tem grande chance de falar besteira. E eu cheguei no post dela esperando ler um monte de besteira, tá? E não li outros posts dela, só li esse. Agora, nesse aqui eu digo para vocês, tudo, quase tudo, 95% aqui eu concordo. Porque é o que eu falo para os meus pacientes, falo em cursos, e é o que eu vejo de embasamento nos estudos científicos, tá? Então, às vezes, a verdade que te agride, ela continua sendo a verdade que você precisa ouvir para a sua saúde, tá? E aí, vieram os comentários, né, sobre o post. Eu fui lá e postei nesse post dela, né, um comentário. Nunca tive o hábito de acompanhar seus posts, eu vim parar nesse após notícia de mídia de qualidade, comentando a polêmica aqui, dizendo que é terrorismo nutricional. Gente, esse rótulo de terrorismo nutricional é assim. Hoje em dia, se você fala que, olha, leite, glúten e excesso de carboidrato fazem mal para a grande maioria das pessoas, o que é uma verdade científica e prática para quem tira, para quem nota no consultório e tudo. Tá bom? Você é taxado de terrorista nutricional. Na verdade, porque você mexeu na zona de conforto de várias pessoas. E de uma indústria toda. Eu falo para os meus pacientes, para os meus seguidores aqui nas redes sociais. Se o seu nutricionista passou para você glúten, leite e excesso de carboidratos, a minha dica é que você troque de nutricionista. E vez por outra aparece um monte de gente sem educação para encher o saco e companhia. Sabe, quando eu falo isso, eu não tô nem aí. Porque vocês não pagam esse pessoal não paga as minhas contas, sabe? E nem é bem quisto quando não sabe discutir ciência e prática, tá? Agora, eu acho terrorismo nutricional de verdade é um nutricionista famoso que pega e faz um post dizendo que, ômega 3, cuidado, pode fazer mal. E quando você vai ver, ele está baseado num estudo feito sei lá onde com meia dúzia de pessoas. Quer dizer, poxa, isso aí é clickbait, isso aí é para atrair clique, é para atrair polêmica, sabe? Isso aí é terrorismo nutricional. Então, hoje em dia, quando você restringe a alimentação de alguém por conta de vários alimentos que fazem mal mesmo, você é taxado de terrorista nutricional, sabe? E, na verdade, muitas pessoas não querem tirar muitos alimentos ou sugerir a retirada de vários alimentos dos seus pacientes para não perderem os pacientes. Por o paciente falar, muito difícil fazer isso aqui e ir embora. Só que muitas vezes o que o paciente mais precisa é o que muitas pessoas não fazem, não indicam, muitos profissionais de saúde não indicam, para não perder o paciente. Quer dizer, você contratou um profissional de saúde para te dar o que você precisa para a sua saúde ou para passar a mão na sua cabeça e te agradar incondicionalmente com o que te agrade? Cuidado, cuidado. Saúde é coisa séria, você não pode querer contratar um grande amiguinho no dia a dia que não fale o que você precisa ouvir. Isso é complicado, tá? Bom, e aí, continuando, eu coloquei, não vi terrorismo nutricional algum aqui, só verdades, mas sempre é mais fácil criticar o mensageiro e tentar desmerecer e invalidar a verdade. Eu vi que parece que ela não é profissional da área de saúde e o pessoal gosta de dizer o seguinte, eu vi nos comentários também, muitos comentários amargos, sabe? Eu não vou entrar nesse detalhe. Você nem é médica, nem é nutricionista, não devia falar nada. Gente, hoje em dia, vamos falar sobre ovo? Tem médico que defende o consumo de ovo, tem médico que condena o consumo de ovo, tem médico que acha neutro o consumo de ovo e tem médico que nem sabe o que é ovo. Tá? Brincadeiras à parte, isso acontece com nutricionista, com personal trainer, com fisioterapeuta, com psicólogo. Nós temos bons e maus profissionais, embasados e não embasados, em todas as áreas. E eu conheço paciente meu que sabe mais do que muito profissional de saúde por aí. Claro que a chance maior de você ouvir uma besteira de quem não seja da área de saúde
e sobre nutrição de quem não seja nutricionista é maior. Mas não dá pra gente pegar e desabonar uma mensagem por causa do mensageiro, gente. A gente, mais do que nunca, precisa começar a prestar mais atenção na mensagem e menos em quem fala aquilo. Quer dizer, eu vou julgar criticamente o que está sendo falado e não o mensageiro, se eu gosto dele ou dela ou não, sabe? Não tá fácil hoje em dia você julgar baseado em quem está falando aquilo. É melhor, sempre foi mais adequado você julgar pelo que está sendo falado. Tudo bem? Bom, aí eu coloquei como médico, eu digo que ela não falou mentira alguma, mas é claro que vai incomodar quem simplesmente não quer mudar e profissionais que não queiram bater de frente com isso, mesmo que seja o melhor para os seus pacientes. Aqui a minha crítica é a profissionais de saúde que, para não perderem o paciente, dizendo tudo que ele precisa melhorar, preferem passar a mão na cabeça, omitir várias coisas, mesmo que o paciente precise, para poder manter consultório cheio. E muitas vezes isso pode fazer a pessoa continuar praticando algo que faça mal e podendo adoecer quando o profissional de saúde poderia já naquele momento ter dito, por mais que desagradasse, o que precisava fazer. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas verdades incômodas, em saúde principalmente, elas são necessárias, tá? Senão acabam dando problema para a pessoa. Aí eu parabenizei ela pelo post, pela coragem de fazer, apesar das resistências e das ofensas, porque eu já tinha visto que tinha muita ofensa nesse post dela, né? Mas eu acho que uma pessoa que tem milhões de seguidores já nem liga muito, né? Aí, vamos lá. Apareceu um monte de comentário embaixo do meu, vocês podem ir lá para ver. Concordo contigo, Dr. Ícaro, criticam a dona do post como se ela tivesse a obrigação de agradar a gregos e troianos. Mas ela está falando sobre a alimentação. Segue quem quer, faz quem quer. Estão erradas as informações que ela citou? Não, se eu não me engano foi uma personal trainer que falou. Não estão. O açúcar leva a tudo isso mesmo que ela disse. Sim, em excesso sim. E os mesmos que estão criticando, falando que de vez em quando não tem problema, são os mesmos que comem todo dia e reclamam que não emagrecem ou não tem tempo. Canseira, viu? Eu falei pra ela, de acordo, tem muitas pessoas que não criticam porque não viram explicitamente, que criticam, né? Porque não viram explicitamente falando que o problema é o excesso, tá? E elas falam, não, mas comer de vez em quando, pra quem no dia a dia come direitinho e não tem problema de peso, pode. Concordo. Meu aniversário foi ontem e eu... hoje é dia 14 de agosto, né? Foi ontem e eu comi bolo de chocolate, tá bom? Depois de comer uma vitamina de chia, joia. Tinha almoçado uma alimentação completamente 95% proteica. Então, para quem no dia a dia come de forma saudável, não tem problema você comer de vez em quando um abuso ou até alguma coisa, um embutido em companhia, mas não é para o dia a dia e não é para todo mundo, dependendo do problema de base, tá? E quando essa personal falou que geralmente quem não quer mexer na sua zona de conforto é quem critica, é bem verdade. Aí outra pessoa postou embaixo, Dr. Ícaro, exatamente, as pessoas preferem mentiras doces a verdades amargas. Sem dúvida, tudo que mexa na zona de conforto é complicado, tá? Aí uma senhora pegou e falou de forma educada, né? Ah, mas você está defendendo ela? Eu falei, não, eu estou defendendo o que ela postou. Eu estou defendendo o conteúdo e não quem propagou o conteúdo. Eu não sou o tipo de cara que em saúde vai ficar atacando a pessoa, sabe? Salvo raríssimas exceções por questões que não cabe conversar aqui. Então, como eu disse para vocês, eu nunca li nenhum outro post dessa Mayra Card. Nenhum, sabe? Parece ser blogueira fit. Tudo bem. Se é o ramo dela, se é a vida dela, o pessoal acredita no que ela fala, cegamente ou não, é com o pessoal. Eu analisei este conteúdo que eu gostei, tá? Obrigado, Eliane, pelas felicitações do aniversário. Que Deus abençoe a nós todos. Aí... Deixa eu passar aqui para cima. Outras telas. Ah, essa mulher disse que o açúcar provoca o câncer. É uma terrorista da nutrição e nem nutricionista é. Faz um monte de procedimento estético e propaga alimentação xiita. Alto lá. Vamos lá, gente.
O açúcar provoca o câncer. Não é, eu até respondi o seguinte, o negócio nunca é unifatorial. Câncer é uma doença multifatorial. Nunca vai ser só o açúcar, vai ter um monte de outras coisas envolvidas. Mas seria leviano deixar de dizer que o principal alimento da maioria das células cancerígenas é o açúcar. Tá? Não pode deixar de dizer isso, ok? É uma terrorista da nutrição. Não sei, não conheço os outros posts dela. O que eu digo é que realmente as pessoas que vivem melhor, que eu vejo nesses 23 anos de consultório, são as que têm as dietas mais bem controladas, tá? Então, no pain, no gain. Quanto mais você se esforça para ter uma boa dieta, mais você tem bons resultados. Agora, se ela faz um monte de procedimento estético para ter corpão e tudo, eu não sei. E também não comentei isso aqui, tá bom? Propaga alimentação xiita. Pelo que eu vi, tem muitas pessoas que acham que uma alimentação pode ser xiita e, na verdade, elas chamam de xiita o que não conseguem fazer, tá? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas o que eu estou dizendo é que tem muitas pessoas que taxam de impossível, inadequado, chato ou terrorismo o que elas não conseguem fazer, né? Como diria aquele ditado, o inferno são os outros, né? Não é por aí. Aí, deixa eu ver outro comentário aqui. Aí veio um cara aqui que tem uma cara de viking de bairro de periferia, né? Um tipo de... Ai, ai. Falou um cara que apoia uma pseudonutricionista que diz que bolo dá câncer. Eu não sei se esse cara é meio burro, né? Ou se ele só gosta de polêmica, aliás, na internet tá cheio desses. Mas assim, ou não sabe ler, mas eu não apoiei uma pseudonutricionista. Como eu disse, eu falei sobre um post específico. As pessoas perderam a capacidade de discutir as coisas de forma civilizada, científica e com prática, né? E se ela é pseudonutricionista, eu não sei. Eu sei que ela não falou besteira nenhuma nessas 10 dicas que ela colocou aí, tá? Que eu li pra vocês. E bolo dá câncer, não. Aí eu fiquei sabendo desse post dela, o que ela disse aqui. Um exemplo de bolo que com excesso de açúcar poderia alimentar células cancerígenas, mas tem gente que diz com uma pegada de sensacionalismo ou para dar uma chocada nas pessoas, para gerar comentário, gerar post, e aí tem gente que gosta de cair matando, né? Então, cada um foca a energia no que quer, né? Eu, por exemplo, estou aqui só falando para vocês uma resposta sobre os comentários serem procedentes, né? Eu não estou defendendo ninguém. Mari, é bem isso, muitos não sabem interpretar. E a Daiane tá dizendo que tá tudo bem colocado. Daiane, eu tô tentando só ser útil para vocês com uma coisa que gerou polêmica, sabe? Aí a outra aqui dizendo que ela achou a cura do câncer, já que o açúcar causa câncer. Não, gente, não é só o açúcar, né? Nunca é unifatorial o negócio, né? É multifatorial, né? Aí, deixa eu pegar outro comentário aqui para falar para vocês. Aí teve uma nutricionista que colocou: se não tem CRN, né, que é o registro no Conselho de Nutrição, não opine, né? Gente, isso é típico de profissional inseguro, tá? E que não sabe discutir no tapetão científico, sabe? Porque quer dizer o seguinte: se você não é do meu conselho, se você não tem registro de nutricionista, então você não pode falar nada de nutrição. Então a pessoa não pode falar nada nem numa festa, nem na rede social, nem com outras pessoas sobre nenhum assunto que não seja o profissional dela, né? E não faz sentido. E até porque a gente sabe que dentro da nutrição ainda tem nutricionista passando de café da manhã pão com margarina, com queijo cottage, com presunto, como se isso prestasse. Complicado, né? Então, gente... e com leite, claro. Então, assim, a gente tem bons e maus profissionais em todas as áreas. E hoje em dia, com o conhecimento democraticamente atingível, alcançável por todo mundo, um comentário desses, onde a pessoa parece que já quer excluir da discussão por
medo da sua argumentação não ser suficiente, se é que há argumentação, isso impede o diálogo, impede a discussão de evidência científica, sabe? Muito complicado. Aí ela coloca que médico não pode meter o fedelho, deve ser bedelho, né? Em nada relacionado à nutrição, né? Já que a pessoa dá dicas descabidas. Nitidamente, essa aqui, ela não leu as dicas e ela prefere atacar a pessoa. Gente, dica para vocês, fujam de quem quer atacar pessoas e não discutir ideias, sabe? Porque, tirando raras pessoas, mas existem muitas hoje em dia, né, que parece que não fazem nada que preste ou não propagam nada que preste, eu não vou entrar nesse detalhe, vocês já devem imaginar de quem que eu tô falando, né? Todo mundo pode falar alguma coisa proveitosa, sabe? Fizeram um experimento recentemente de pegar algumas frases daquela época da Segunda Guerra Mundial e colocar para pessoas na rua como se um político famoso aí tivesse dito e o pessoal passando a mão na cabeça achando ótimas as frases. Só que eram frases de ditadores daquela época, né? Então, você veja, tem gente hoje em dia que antes de julgar o conteúdo, vai julgar quem falou o negócio. E depois, quando descobre que foi outra pessoa que falou, se complica, né? E aí, para essa nutricionista, eu coloquei assim, olha, educadamente, a sua opinião, ela vale nada para mim, né? Ou seja, faz o seguinte, quando você quiser discutir ciência e argumento, a gente conversa. E ainda fui gente boa com ela de colocar uma evidência que fala do excesso do açúcar, do leite e do glúten, o tanto que faz mal, como faz mal e dá um monte de evidência científica, que é a doutora Denise Carreiro. Então, se essa nobre nutricionista em começo de carreira e com muita arrogância foi estudar o conteúdo, possivelmente ela vai entender que nessa situação, essa blogueira ela falou só verdades. Podem não agradar a maioria das pessoas, mas só falou verdades, sabe? E para terminar, uma mulher colocou aqui, impressionante como a verdade incomoda. Também não sigo essa pessoa, mas o post trouxe uma verdade, né? E aí agradeceu por eu trazer essa reflexão e tudo, né? E eu agradeço pela confiança de vocês, né? Aí eu tenho que dizer para vocês, para fechar, o seguinte. Gente, açúcar, leite e glúten, açúcar em excesso, tá? Leite e glúten fazem mal para a grande maioria das pessoas. Se essa é uma verdade que te incomoda, talvez você tenha que investigar em você por que te incomoda. Mas que fazem mal, tá? Então, eu sugiro que vocês fujam de maus profissionais, principalmente aqueles que não conseguem discutir com real ciência e prática e bom senso, sabe? Porque hoje em dia, muitas pessoas não técnicas na área podem falar coisas bem interessantes, tá? Sobre todos os temas em saúde. Claro que a melhor chance é que você tenha de um médico melhores opiniões sobre temas em medicina, de um nutricionista melhores opiniões sobre alimentação, de um psicólogo melhores informações sobre saúde mental, mas não dá para restringir hoje em dia. O conhecimento está para todos e tem muita gente estudando outras áreas, tá? Então a gente tem que praticar um pouquinho mais de humildade, na minha opinião. A gente tem que praticar um pouco mais de benevolência, tá? A gente tem que procurar se ater mais à mensagem do que ao mensageiro, tá? Marilé tá falando, leite ou açúcar tirei da minha vida, estou ótima. Pois é, eu tirei o excesso de açúcar, leite e glúten da minha vida há 10 anos e me sinto cada vez melhor de saúde geral. Então, gente, tem gente que precisa fazer, né, para ter certeza. Então eu resolvi vir aqui falar sobre isso para vocês, né, usando como exemplo o post dessa, eu não sei se é blogueira, influencer, como é que se fala, tá? Só para dizer para vocês que eu não ligo para ser ofendido nas redes sociais, sabe? Se eu estiver falando o que eu julgo ser verdade, embasado em ciência e prática. Eu tô aqui para tentar trazer para vocês o que ajude na saúde de vocês. Espero ter conseguido isso hoje, tá? E eu vou ficar brevemente à disposição para responder dúvidas de vocês agora. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre esse tema de hoje? Ou não? Deixa eu fechar essa janela aqui. Doutor, o senhor come o que no café da manhã? Eliane, depende. Tem dia que eu consumo 2 ovos e 2 frutas.
Tem dias que eu consumo uma vitamina de leite de gergelim, chia, cacau em pó e uma fruta. Tem dia que eu consumo, esse é mais raro, uma tapioca pequena ou um pão sem glúten com uma pasta de atum com maionese. Tá? Gosto muito, e um suco verde. Esse é mais raro. Tem dia que eu faço jejum, entendeu? Cristiane, os adipócitos murcham, como eliminá-los por completo? Cristiane, os adipócitos, eles têm um tempo de vida longo, então eles vão murchar por completo quando você ficar tempo suficiente sem nutri-los, ou seja, fazendo algo low carb, mais exercícios, equilibrando os hormônios, bons hábitos de vida, eles vão morrendo com o tempo. Primeiro eles murcham, depois é que eles morrem depois de muito tempo, entendeu? O que você acha então dos adoçantes? Porque começou a virar polêmica também. Daiane, a questão dos adoçantes é o seguinte. Eu gosto muito do colorandiina, que é uma estévia modificada. Gosto da talmatina. Saiu um estudo condenando o eritritol, mas em geral eu gosto dele. Nunca tive problema com pacientes no passado. O xilitol serve para algumas pessoas, não serve para todo mundo. Eu gosto do Sweet Lift, da Essential, sabe? Agora, sacarina, ciclamato, sucralose e aspartame são tudo porqueira. Então, sem abusos, os adoçantes não tem nada demais, na minha opinião. Doutor, você come derivado de polvilho? Como, em pequena quantidade e ocasionalmente, não sempre. Tá? Gente, eu malho 4 vezes por semana, faço aeróbico mais 2 vezes por semana, faço jejum intermitente 3 dias na semana, eu fico de 12 a 16 horas em jejum. No resto, como um prato bem equilibrado, tá? Então, tomo bastante água. Quando você tem bons hábitos de vida e não tem grandes problemas de peso e tudo, como é o meu caso, você consegue ter abusos ocasionais sem grandes problemas. O que não dá é para sua vida ter abusos recorrentes no dia a dia, porque aí não passam de ocasionais, entendeu? Aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguma dúvida a mais sobre o tema de hoje, gente? Eu vou deixar a live postada, vocês pediram, peço que vocês assistam mais vezes, que deixem os comentários. Assim que eu postar essa live, peço para vocês deixarem ou um símbolozinho, um joinha, um like, curtir, porque é desse jeito que a gente mostra para as plataformas que esse conteúdo é interessante para elas divulgarem, tá? Sem mais dúvidas? Então, gente, muito obrigado pela audiência, pela confiança. Fiquem com Deus, tudo de bom. Um grande abraço, até mais.